tarde a todos. Você que está entrando agora nesse vídeo. Para todos aqueles que estão me seguindo, meus seguidores, aqueles que já se inscreveram, muito obrigado. Nesta tarde eu agradeço vocês por estar me ajudando, para aqueles que visualizaram o vídeo, né? Que estão me seguindo aí no meu canal. Muito obrigado. Que a paz de Cristo seja com todos nessa tarde. Que todos sejam abençoados. Esteja debaixo da bênção do Senhor Jesus nessa tarde. E para dar início nesse vídeo, eu quero dizer que eu estou aqui, esse lugar é minha casa. Eu não tenho um escritório, eu não tenho um quarto adequado para mim fazer os meus vídeos, por isso estou fazendo aqui, né, no fundo da minha casa. Esse é meu lugar, é meu cantinho, gente. É minha casa, simples, mas é o lugar que Deus me deu e eu agradeço por isso. E vamos ler a palavra de Deus aqui no livro de Mateus, capítulo 4, né? Para nós darmos início nesse vídeo, nessa parte. Ele diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias, 40 noites, depois de ter fome, chegado-se a ele, o tentador disse: Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pão. E ele, porém, respondeu e disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre um pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos anjos dará ordem ao teu respeito. Só até aqui. Então nós vimos, o que eu entendo aqui na palavra do Senhor, que a tentação, ela existe desde o princípio do mundo. Quando Satanás foi ali no jardim do Éden, que Deus tinha dado ordem para Adão para que não comesse do fruto que estava no meio do jardim. Mas a serpente, que é o diabo, foi ali, né, e tentou a Eva, dizendo para ela comer daquele fruto. E Eva caiu na tentação de Satanás. Aí vem Jesus pelo Espírito Santo, foi gerado no ventre de uma virgem e foi concedido ali pelo Espírito Santo, sendo ele santo, né? E após Jesus ter nascido, começou o seu ministério. Então a palavra do Senhor vem dizendo aqui nessa tarde que Satanás, mais uma vez, leva Jesus ali para o deserto. O Espírito foi pelo Espírito que ele foi para o deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo ele ali jejuado 40 dias, 40 dias ali, Satanás chegou ali e disse para ele: Se tu és filho de Deus, por que não transforma aí essas pedras em pão? E Jesus disse para ele que nem só de pão viverá o homem, mas assim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então nós vimos ali a tentação de Satanás. Jesus podia transformar aquelas pedras em pão. Jesus podia, se ele transformou água em vinho, ele podia transformar aquelas pedras em pão. Mas só que Jesus, ele não caiu na tentação de Satanás. Jesus ali estava sendo tentado pelo diabo. Mas Jesus não caiu na tentação de Satanás. Então, mais uma vez, ele leva Jesus. Vamos ler aqui, repetir o versículo. E ele, porém, transportou. Então o diabo transportou, no versículo 5, a cidade santa e colocou sobre um pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és filho de Deus, lança daqui abaixo. Jesus poderia ter se lançado dali para baixo, que nada, eu acredito que nada teria acontecido com ele. Mas, mais uma vez, Jesus envergonhou a Satanás. E assim é nós. Nós também, irmãos e irmãs, somos tentados pelo diabo. Nós somos tentados todos os dias. Mas cabe nós
não dar o lugar e cair na tentação de Satanás. Porque Jesus disse para ele que também está escrito, né, aqui no versículo, dará ordem ao teu respeito. E a respeito, tornou-se as mãos, deixa eu ler de novo, e disse-lhe, se tu és filho de Deus, lança daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos darão ordem o teu respeito. Tornou nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. E disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Aleluia. Então Jesus teria esse poder, mas Jesus não caiu na tentação de Satanás. Jesus não cedeu à vontade do diabo. Porque se Jesus faz o que o diabo estava pedindo, ele estava fazendo a vontade de Satanás. E Jesus ali não fez a vontade do diabo. Assim também somos nós. Aqui no livro de Tiago, capítulo 1, está escrito assim. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, tende grande gozo quando caírem em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Então nós somos tentados, irmãos. Somos tentados. Mas, aqui no versículo 12. Bem-aventurado o varão que sofre tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, qual o Senhor tem prometido aos que ama. Aleluia. Então, irmãos, quando a tentação vinha até a nós, não é para nós ceder à tentação. É para nós ser aprovado pelo Senhor. E aquele que for aprovado pelo Senhor receberá a coroa da vida eterna. Às vezes nós somos tentados no nosso casamento, no nosso lar, com nossos maridos, com nossos esposos. Às vezes nós somos tentados pelo diabo, mas nós não devemos ceder às tentações de Satanás. Nós somos tentados também em outras maneiras, de outras formas. Mas nós não devemos ceder à tentação do inimigo. Às vezes é a tentação do desânimo, da fraqueza. O inimigo tenta colocar na nossa mente para nós desistir da caminhada, de nós parar na caminhada. Nós somos tentados também para parar e não fazer mais a obra de Deus. Às vezes vem aquela tentação na nossa mente. E nós temos que ter cuidado na nossa mente, porque é na nossa mente que Satanás entra com os pensamentos negativos, para fazer com que nós venhamos obedecer a sua voz e fazer a vontade dele e sair do propósito de Deus. Porque o que o inimigo quer é te tirar do foco, é te tirar do propósito de Deus, aquele propósito que Deus já tem para a sua vida, já projetou, já planejou para a tua vida. E o inimigo quer que você saia do propósito de Deus, do projeto de Deus, e venha para o projeto que ele quer que você vive, para fazer a vontade dele. Mas Jesus aqui não cedeu em nenhum momento à vontade de Satanás. Por isso, irmãos, se Jesus, que é o próprio Deus, Pai, Filho e Espírito Santo se torna uma trindade santa, se torna um só. Ele foi tentado, imagine eu e você, que somos seres humanos, também somos tentados, mas não devemos ceder às tentações do inimigo. É por isso que tem muitas famílias fracassadas, muitos irmãos fracassados, porque o inimigo vem tentar ele e na hora da tentação, ele cede à tentação de Satanás e aí cai, sai do foco, do propósito de Deus e termina caindo nas mãos de Satanás. Mas nessa tarde, eu quero te dizer que só até aqui, né, te agradeço por a sua atenção, pelo momento que você parou aí para assistir esse vídeo, nessa pregação, nessa tarde, né, que você venha ser uma pessoa que venha entender, discernir a vontade de Deus na tua vida, né, a tua vida espiritual,
que você venha cuidar da tua vida espiritual para que você não caia nas tentações do inimigo. Porque nesses últimos dias tem milhares de pessoas a cada dia caindo nas tentações. Mas que você seja forte, né, perseverante na presença do Senhor e receberá a coroa da vida eterna que está preparada para você e para mim e para todos aqueles que permanecerem até o fim. Tchau, gente. Fique com Deus. Uma boa tarde para você.